Analisando agora sob o ponto de vista gráfico, como seria de esperar, a água foi o objeto mais bem classificado e classificado a 100%, quer pelo utilizador, quer por cada um dos operadores. As zonas ardidas também foram bem identificadas pelo utilizador, bem classificadas pelo método da distância mínima, menos bem pela máxima verossimilhança, e o método da floresta aleatória não produziu bons resultados. Em termos de floresta de resinosas, os resultados são muito semelhantes, e em termos de arbustos, o método da distância mínima permitiu obter os melhores resultados, e para a floresta de folhosas, nenhum dos métodos permitiu obter bons resultados, exceto o método da Random Forest, que teve o melhor desempenho. Isto significa que temos que passar a uma segunda volta no método de classificação e ajustar as assinaturas espectrais que não conduziram a bons resultados. Concretamente, a assinatura sobre o solo nu e a assinatura sobre as zonas agrícolas. Também vamos retirar assinaturas que sejam redundantes, como é o caso das zonas rochosas, que não foram bem classificadas, uma vez que são uma superfície muito dinâmica, em que aparecem zonas efetivamente livres de vegetação, misturadas com zonas de vegetação. Uma vez que já temos um objeto designado por zonas rochosas com vegetação e um objeto designado por matos, retiramos as zonas rochosas. Portanto, criamos uma assinatura nova para o solo, uma assinatura nova para as zonas agrícolas e removemos a classe zonas rochosas. Vamos utilizar o método da distância mínima, que foi o que conduziu a melhores resultados. Voltamos a aplicar a rotina de classificação assistida, raster, classify, supervised classification, minimum distance, e o resultado final agora parece-nos ainda melhor do que os anteriormente obtidos. Ampliamos a nossa zona de treino e comparamos com os resultados anteriores. Este foi o primeiro resultado da distância mínima, este é o novo resultado. E podemos ver que já não há confusões entre as zonas urbanas, a magenta claro, e o solo, a amarelo muito claro. Podemos ver que o solo nu foi mais bem classificado. Podemos ver que os caminhos florestais já não estão identificados como zonas urbanas, mas sim como solo nu, e agora a confusão é com as zonas agrícolas, mas a floresta em si continua muito bem classificada do ponto de vista de resinosas adultas, a verde escuro, resinosas de regeneração natural, a verde mais claro, e folhosas, a verde ainda mais claro. Portanto, aparentemente, a nova versão ou a nova classificação sobre a segunda volta conduziu a resultados melhores do que os anteriormente obtidos. Voltamos a fazer a extração dos pixels, utilizando a nova imagem, mas a matriz anteriormente criada com os pontos de referência. Abrimos no Excel, procedemos a todos os passos anteriormente referidos e calculamos a nova tabela de contingência. E podemos ver que o resultado final agora ainda é melhor do que os resultados anteriores. Reparem que a floresta de resinosas adultas e de resinosas de regeneração natural foi muito mais bem identificada pelo utilizador. Podemos ver que as zonas rochosas com arbustos e os arbustos também foram bem identificados. As folhosas continuam bem identificadas e que o utilizador pode ter uma grande certeza sobre o mapa final que lhe foi apresentado relativamente às áreas florestais. Zonas ardidas, povoamentos adultos de Pinheiro Bravo, povoamentos de regeneração natural de Pinheiro Bravo, arbustos e as folhosas agora não estão tão bem classificadas como seria de esperar. No entanto, podemos passar a uma terceira fase e continuar a aprimorar estes resultados. Portanto, comparando os dois métodos de classificação, podemos ver que as folhosas, ainda que não tão bem classificadas, estão
mais bem classificadas que anteriormente, ainda que o resultado seja só de 2,4%, podemos ver que houve um incremento na classificação dos povoamentos de Pinheiro Bravo, quer adulto, quer jovem. Podemos ver que houve um grande incremento na identificação de zonas rochosas com arbustos e nas zonas de arbustos. Em termos de certeza geral de classificação, ou através do coeficiente de concordância de Cohen, podemos ver que houve um aumento de 4% nessa certeza. Portanto, quer dizer que ganhamos 4% de certeza geral de classificação ao criar novas assinaturas espectrais e ao produzir novos resultados. Já em termos de classes florestais, como anteriormente referido, o ganho foi muito superior a 4%. Como comentário final, todos os objetos que tenham uma assinatura espectral com pouca variância, ou seja, uma assinatura espectral apertada, resultam em certezas de classificação melhores, como é o caso da água, que contrasta muito com o exterior e onde tem uma assinatura muito uniforme. Os objetos que ocupam grandes áreas, como é o caso de povoamentos florestais uniformes, também tendem a ser mais bem classificados do que os objetos dispersos. Reparem que esta povoação apresenta uma textura muito granulada, ou seja, há aqui mistura de muitos objetos. A água apresenta uma textura lisa e tem uma assinatura muito específica. Este povoamento florestal denso também permite bons resultados, porque não se vê o solo através das copas. Já as situações de folhosas, como aparecem orientadas em linhas, criam confusões com os pixels de bordadura. Os objetos com grande dinâmica ao longo do ano, como é o caso dos arbustos ou dos matos e das agriculturas, ou das classes agrícolas, em que a dinâmica da vegetação cria situações de pouca vegetação e muito solo no início do processo vegetativo, ou seja, na primavera, situações de muita vegetação e pouco solo no verão e, novamente, situações de pouca vegetação e muito solo quando são colhidas as culturas agrícolas ou quando as culturas perdem a folha. As paisagens muito fragmentadas, como é o caso das áreas rurais, referido anteriormente, também são muito difíceis de classificar. Voltando às assinaturas, temos aqui 4 objetos, solo nu, resinosas, urbano e água, sobre a banda azul. Por exemplo, se recorrermos à opção análise estatística, selecionarmos a banda 2, selecionarmos alguns objetos de referência, podemos ver que a assinatura do solo nu é muito larga e apresenta inclusive 3 picos de reflexão. A assinatura das resinosas é mais apertada, mas mesmo assim continua a ser larga, com alguma dificuldade em expressar um valor médio. A assinatura das zonas urbanas é muito larga e muito dispersa, e a assinatura da água é muito específica e muito apertada. E daí termos bons resultados, ou os melhores resultados para a água, bons resultados para as resinosas e resultados menos apurados para as zonas de solo nu e para as zonas urbanas, que inclusive em algumas situações se confundem. Voltando à fragmentação da paisagem. As imagens de satélite Sentinel-2 são boas para classificar o espaço florestal. Conseguimos separar esse espaço em resinosas, folhosas e mato. Dificilmente vamos conseguir separar o espaço florestal por espécies, portanto temos que classificá-lo por tipo, resinosas, folhosas e mato. As paisagens mais uniformes, ou seja, os povoamentos florestais mais densos, como é o caso desta zona de regeneração natural de Pinheiro Bravo, conduz a melhores resultados do que zonas mais fragmentadas, ainda que estes dois objetos sejam o mesmo do ponto de vista florestal, ou seja, regeneração natural de Pinheiro Bravo. Aqui as árvores jovens estão todas encostadas umas às outras, não vemos o solo. Aqui as árvores estão orientadas em linha, com espaço livre que foi limpo entre elas. Esta zona foi erradamente classificada como zona rochosa com matos, porque aquilo que acontece é,
estarmos a ver o solo, portanto a imagem de satélite identifica o solo e a vegetação em simultâneo. Temos aqui um outro exemplo de uma área agroflorestal em que a cultura agrícola aparece sob a forma de povoamentos alinhados, onde se vê as copas e o terreno por baixo das copas ao mesmo tempo. Portanto, estas zonas são muito difíceis de identificar por parte dos programas ou dos métodos de classificação. Podemos ver aqui um povoamento jovem de Pinheiro Bravo, semelhante a este, só que este povoamento tem cerca de 5 anos e foi mobilizado recentemente. Este povoamento tem cerca de 15 anos e as árvores, ao crescer, começam a encostar as copas umas às outras e a tapar o solo que está por baixo. Assim, em termos de classificação, isto seria classificado como zonas rochosas com vegetação e este já seria classificado nas zonas mais densas como resinosas, nas zonas menos densas, provavelmente como matos dispersos. Portanto, como comentário final e para terminar esta aula, as imagens de satélite são muito boas para classificar o território florestal, desde que criemos assinaturas espectrais específicas para cada um dos tipos e que façamos correr o método em várias tarefas ou etapas. Portanto, temos que começar por identificar o território a ser classificado e conhecer a paisagem. E este processo pode ser feito tanto através de trabalho de campo dedicado, como através da análise de fotografias aéreas ou por consulta ao Google Earth. Após conhecermos bem o território e identificarmos essa área, vamos criar composições coloridas RGB, utilizando o canal do infravermelho próximo para colorir o verde. Desta forma vamos aumentar a reflexão ou o reconhecimento da vegetação, porque nos aparece a verde. Vamos utilizar técnicas automáticas de classificação e de processamento da imagem, como é o caso da análise em clusters ou da análise em componentes principais. Portanto, através da análise em clusters, conseguimos ter uma ideia de quantas classes devemos utilizar para proceder à classificação automática. Através da análise em componentes principais, conseguimos ter uma ideia da organização espacial dos objetos no território. Portanto, conhecida bem a área, podemos passar à fase seguinte, que é criar assinaturas espectrais para os diferentes objetos e criar essas assinaturas de modo a que sejam o mais diferenciadas possível. Criar um ficheiro de pontos com os objetos de identificação das várias classes, de maneira a que este ficheiro de pontos possa ser utilizado posteriormente para analisar a certeza de classificação. Devemos começar por um grande número de classes de ocupação do solo, ou seja, utilizar um número exagerado de classes e, numa segunda ou terceira aproximação, ir reduzindo esse número de classes e ir aprimorando as assinaturas espectrais. Portanto, vamos fazer o processo em várias etapas, conhecer a área de estudo, criar composições coloridas para maximizar a vegetação, analisar em termos de clusters e de componentes principais, criar as assinaturas espectrais, criar um ficheiro de referência e analisar o resultado final. Quando estivermos satisfeitos com o sistema de classificação, procedemos à criação da imagem final, que deverá ser apresentada com as cores convencionadas e com uma legenda relativa à certeza de classificação geral, ao coeficiente de concordância de Cohen e à certeza de cada uma dessas classes. Portanto, assim terminamos este exercício e recomendo que utilizem esta metodologia ou que sigam esta metodologia, mas agora ou selecionando outra área de estudo ou criando as vossas próprias assinaturas espectrais. Obrigado por assistir e até ao próximo exercício.